Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje mais um relato misterioso para vocês aí, nesse quadro que nós criamos dentro do programa Enigmas e Mistérios. E hoje o relato é bem interessante, ele fala a respeito de um possível ataque de chupacabras na cidade de Salesópolis, no interior de São Paulo. E esse fato teria ocorrido em 2006. Então, sem mais delongas, vamos para esse interessante caso. A gente recebeu um e-mail aqui do Nelson, lá de Salesópolis. Ele fala o seguinte: Olá Edson, tudo bem? Meu nome é Nelson, por favor, no vídeo diga apenas o meu primeiro nome. Aqui no e-mail tem o nome dele completo, mas ele pede para ser identificado somente como Nelson. Eu resolvi te enviar este relato após ver o vídeo também de Salesópolis. E nesse momento escrevo este e-mail, pois imagino que é o mesmo do caso lá de Casa Branca, né? Aquela criatura de olhos vermelhos. A história é longa, mas eu vou tentar separar entre história e algumas curiosidades sobre ela. E ele coloca lá, importante, por favor, podem usar os mapas. Ele mandou 2 mapas que escondam a localização exata. Ainda tenho família morando lá, digam só meu primeiro nome, meu sobrenome é conhecido na cidade. Quero evitar qualquer exposição excessiva. Meu objetivo é colaborar, contar o que aconteceu, pois sei que não é normal e não quero aparecer. Se quiserem mais algum detalhe, pode me contatar. Inclusive a gente entrou em contato com ele pedindo mais detalhes a respeito da ocorrência. E ele prontamente respondeu. Então, sobre a história que ele conta aqui, ele diz o seguinte: em 2006, morei num sítio perto da nascente do rio Tietê, em Salesópolis, São Paulo. Mais especificamente aqui na Estrela Amarela. Ele mandou um mapinha, tem uma estrelinha amarela, então tem a localização exata de onde ele morou nesse sítio. Nessa época, ele continua o relato aqui, eu tinha um cachorro. Não fazia muito que mudamos para lá, mas compramos 24 frangos e 6 patos. Como criação. Então ele tinha uma criação ali no sítio com essas aves. Uma manhã, quando acordamos, meu pai encontrou todos os animais mortos. Na época, ele culpou o cachorro, né? Disse que foi o cachorro aí que matou os animais. Então o que eles fizeram? Compramos novamente 12 frangos e mais 4 patos. Logo no dia seguinte, novamente, só sobraram 2 patos. Todos os outros animais estavam mortos. Não compramos mais nenhum animal. E no dia seguinte, meu pai encontrou meu cachorro aberto, machucado. Foi aí que entendemos que provavelmente era outra coisa que estava atacando. Confesso que essa história na época não dei muita atenção, pois meu pai disse que provavelmente foi uma jovem onça que fez aquilo. Nunca pensei sobre o assunto, mas lembro que no dia após meu cachorro ser atacado, eu fui pegar o ônibus para a escola, isso era 5h50 da manhã, e lembro de ver algumas marcas de patas na estrada de terra que leva até o ponto de ônibus. Passados anos, eu comprei o livro de outro ufólogo chamado Carlos Alberto Machado. Mais especificamente, comprei o livro em 2018 e o seu trabalho era sobre os chupacabras. Lendo o livro, eu fiquei chocado. A mesma coisa que acontecera em outros sítios e fazendas era a exata, a mesma coisa que aconteceu no meu sítio. Na época, inclusive, mandei e-mail para o Carlos e ele me disse que ele não tinha mais relatos de ataques do chupacabras desde
1997. Esse livro que ele fala é esse aqui, ó, Olhos de Dragão, Reflexões para uma Nova Realidade. É um livro escrito pelo Carlos Alberto Machado e ele trata a respeito do fenômeno do chupacabras de uma forma bem científica. Vale a pena você ter na sua biblioteca. E ele continua o relato aqui. O meu cachorro estava aberto no meio, todos aqueles animais mortos, e eu não havia sequer pensado que a história de meu pai não fazia sentido. Um dia, com um livro em mãos, resolvi perguntar algumas coisas para ele, como por exemplo, ele perguntou: havia luzes perto do lago? Aí ele respondeu que sim. Todos os frangos e patos mortos estavam lá, mas sem sangue? Ele disse que sim. O Bob, que era o nome do cachorro, estava com sangue quando o senhor o encontrou? Ele falou que estava aberto, mas sem sangue escorrendo, disse ele. Peguei as figuras do livro do Carlos, virei para ele e para minha mãe e perguntei: vocês viram algo parecido com isso aqui? Então ele pegou aqui na parte de fotografias, bem no meio tem umas maquetes de chupacabras, que é essa daqui, ó. E nessa maquete de chupacabras ele mostrou pro pai dele, pra mãe dele, e falou assim: vocês chegaram a ver alguma coisa parecida com isso aqui? E aí o pai dele ficou bravo, a mãe dele ficou muito assustada. Perguntaram, né, para ele onde eu arrumei aquilo, né, esse livro, e eu expliquei que era um livro de um pesquisador. Meu pai me disse então que não quis me contar na época, mas ele viu esse bicho de noite, do lado de fora de casa, mas não sabia o que fazer. Ficou semanas sem dormir, mas nunca mais apareceu aquilo novamente. Ele prossegue aqui o relato dele, falando que meu pai é um caminhoneiro, já viu muita coisa na vida, além de ter crescido na roça. Naquele mesmo bairro, ele disse que nunca havia visto aquilo e sabe muito bem o que ele viu não era normal. Nas palavras dele, os antigos, entre aspas, referindo-se a antigamente na roça, o pessoal chamava de assombração, também entre aspas. Se tivesse só sido ele, poderia desconfiar, mas a minha mãe afirma que também viu o bicho com os olhos vermelhos. Eu estudo e gosto de ufologia. Eles nunca foram de consumir esse tipo de conteúdo, então eu não influenciei em nada a memória deles sobre o caso. Enfim, a parte da história é essa aí que eu acabei de relatar. E aí ele coloca algumas curiosidades. Primeira curiosidade: se não me falha a memória, um ano antes, quando pretendemos vender o sítio, um casal interessado foi visitar, e era um casal que gostava de ufologia, da revista UFO. Reconheci pela camiseta que usavam, e então eu perguntei a eles se tinha alguma coisa a ver. Eles deram uma risada, mas assumiram que sim. Disseram que o meu sítio fica num lugar de rota, de passagem, que não é comum pouso, mas é comum avistamento de OVNIs. A curiosidade número 2 que ele colocou é: naquele mesmo ano do acontecido, um dia vimos uma luz forte, como essas de eventos, que chama do Batman, né? Tipo um foco de luz, vindo do meio do mato, mas no céu. Se verem um mapa, ele colocou um mapinha também, que eu enviei, verão que aquele é o último bairro antes da reserva florestal da Serra de Bertioga. E por mais que pudesse ser uma luz vindo de Bertioga, ele acha difícil isso. Essas luzes geram um caminho, um traço. Essa estava somente no céu, indo de um lado para o outro, fraca, no meio da noite. Era cerca de 23 horas da noite. Pegamos um carro e fomos até o fim da estrada, mais especificamente no pin cinza que ele colocou no mapinha. Ele chegou até ali.
e vimos que a luz ainda estava mais para o meio do mato. Nesse ponto tem uma cerca impedindo a entrada no local, pois é um posto de guarda. Às vezes a gente ia numa cachoeira aqui para frente, mas é pelo meio do mato, né? Então ele diz que viu também, por aqueles tempos lá, uma luz estranha saindo de dentro do mato. Eu sei de casos que ocorreram no mesmo ano de 2006, em julho, nessa região aí de Salesópolis. Foram vistas muitas luzes fazendo evoluções e movimentos erráticos no céu. Existe inclusive na internet aí, se vocês pesquisarem, vão achar esses casos aí na internet. Ele continua aqui o relato ainda. Eu ainda tenho o e-mail que enviei para o Carlos Alberto Machado e o livro Olhos de Dragão, que eu comprei na Amazon. Um dos comentários anônimos é o meu, falando justamente dessa experiência. Ele mandou um link, eu imprimi o comentário dele, que ele deixou lá na Amazon, e ele fala o seguinte: sempre foi um assunto que a mídia e várias pessoas trataram com chacota. E após essa pesquisa do Carlos, fica evidente que existem coisas que ainda não entendemos convivendo conosco. Este livro, acima de tudo, comprovou minha suspeita de algo que aconteceu no meu sítio, no meu quintal. O que era um assunto proibido em minha casa, graças a essas pesquisas, virou um assunto discutido entre a minha família. Agora sabemos o que vimos e o que aconteceu. Isso não diminui o terror da situação, mas pelo menos não estamos sozinhos nessa busca pela verdade. Isso aqui ele escreveu no dia 9 de julho de 2018, né? Então, quando ele comprou o livro, ele chegou a fazer um comentário, Nelson, a respeito desse caso. E aí ele termina o relato falando o seguinte: espero que a minha história ajude em algo, espero que mais pessoas compartilhem. Anexo está o e-mail que enviei para o Carlos em 2018, tem um e-mail também contando a mesma história, e ele agradece. Obrigado, equipe do Enigmas e Mistérios. Então é esse aí. Se você gostou desse caso, clica no joinha, compartilhe à vontade. Se você tem um caso interessante, escreva para nós. Eu vou deixar aqui nas descrições o endereço de e-mail para você estar enviando o seu caso, o seu relato misterioso. Se possível, anexe vídeos, pode anexar também figuras, desenhos, fotografias, mapas, tudo que ajude a elucidar e até ilustrar o seu relato. Então, até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior.